A doutora me ligou às 2h47 da manhã. Eu nunca vou esquecer esse horário. A voz dela no telefone não era a voz da cirurgiã-chefe que todos temiam e reverenciavam. Era outra coisa, um sussurro baixo, quase quebrado. Léo, sou eu, Helena, ela disse. E meu coração parou por um segundo. Preciso de você aqui no hospital. Agora. O ar no meu pequeno apartamento ficou pesado, denso com o cheiro de café requentado e todas as perguntas que eu não podia fazer. Ela não disse o que estava quebrado, mas, pela primeira vez, eu tive a sensação de que não era algo que minhas ferramentas poderiam consertar. Se você está assistindo a este vídeo agora, me diga de onde você é nos comentários. Porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. E se você gosta de histórias como esta, que acontecem nos momentos de silêncio, considere se inscrever no canal. Meu turno normal terminava, mas meu trabalho de verdade começava quando o hospital mergulhava no silêncio. Eu era o cara da manutenção do turno da noite. Um fantasma com um cinto de ferramentas, mantendo as engrenagens daquele lugar enorme girando enquanto a cidade dormia. Naquela semana, meu projeto era trocar os reatores das lâmpadas fluorescentes do corredor oeste. Um trabalho solitário e repetitivo. O único som era o zumbido baixo da eletricidade, o rangido ocasional da roda do meu carrinho e o eco metálico das minhas ferramentas no chão de linóleo. O cheiro de antisséptico era tão presente que eu já nem sentia mais, era apenas o ar que eu respirava. Eu gostava da quietude, da invisibilidade. Naquele silêncio, eu podia ouvir meus próprios pensamentos, e quase todos eles eram sobre as contas que se acumulavam e as ligações preocupadas da minha mãe sobre a saúde do meu pai. O peso do mundo parecia mais leve naquele corredor vazio e mal iluminado. Foi quando eu a vi pela primeira vez. De verdade. Eu estava agachado, testando a fiação, quando levantei o olhar e a vi no reflexo escuro da máquina de salgadinhos. Doutora Helena Ribeiro. Ela estava parada no meio do corredor, de costas para mim. O jaleco branco e impecável, parecendo uma armadura sob a luz alaranjada de emergência. Ela não estava indo a lugar nenhum apenas. Parada. A postura dela, normalmente tão ereta e confiante, estava ligeiramente curvada. Exausta. Eu a vi levar a mão à testa e esfregar as têmporas. Um gesto tão humano, tão cansado, que pareceu quebrar a imagem da lenda que todos nós conhecíamos. Ela era a cirurgiã cardiotorácica que fazia milagres, a mulher de aço. Mas ali, refletida no vidro de uma máquina de Ruffles, ela era apenas uma mulher tentando aguentar o peso do próprio mundo. E ela não fazia ideia de que alguém estava assistindo. Para ela e para todos os outros naquele hospital, eu era parte da mobília. Eu era o som de uma chave de fenda vindo de um painel no teto, ou o vulto de um uniforme cinza empurrando um carrinho de limpeza no final de um corredor. Eles não nos viam. Éramos uma função, não pessoas. E a doutora Ribeiro estava em outro universo. Ela era uma força da natureza, uma presença que mudava a atmosfera de qualquer sala em que entrava. As enfermeiras falavam dela em sussurros admirados. Os residentes a temiam. Eu já tinha ouvido a voz dela antes, claro, dando ordens precisas e afiadas durante uma emergência no corredor, mas nunca tinha sido dirigida a mim. Ela era o sol, e eu era um grão de poeira flutuando num raio de luz, completamente invisível. A distância entre nós não era medida em metros, mas em status, em poder, em mundos inteiros de diferença. A minha realidade era muito mais palpável. Era o zumbido do meu celular vibrando no bolso, mostrando o nome da minha mãe na tela pela terceira vez naquela noite. Eu sabia o que era. A parcela do plano de saúde do meu pai tinha vencido de novo, e o aluguel dela estava atrasado. Desde que meu pai adoeceu e teve que parar de trabalhar na oficina, eu me tornei o arrimo da casa. Esse emprego no hospital, com seu salário fixo e registro em carteira, era a única coisa que nos mantinha à tona. Cada turno extra, cada concerto que eu fazia, era um pequeno tijolo no muro que impedia o desastre financeiro de nos engolir. Eu sentia essa pressão em meus ombros constantemente, um peso frio que me lembrava que falhar não era uma opção. A invisibilidade que eu sentia no trabalho era, de certa forma, uma bênção. Significava segurança. Ninguém presta atenção em quem não quer ser notado. E ser notado naquele lugar quase sempre era por um motivo ruim. Ela finalmente se moveu, soltando um suspiro que pareceu pesado demais para seu corpo pequeno.
Ela se virou e, ao enfiar a mão no bolso do jaleco, suas chaves escaparam e caíram no chão. O som do metal batendo no linóleo foi como um tiro no silêncio da madrugada. Um som agudo e solitário que quebrou o feitiço. Sem pensar, eu me levantei e caminhei na direção dela. Ela se abaixou ao mesmo tempo que eu, e nossos olhares se encontraram pela primeira vez. De perto, pude ver as linhas finas de cansaço ao redor de seus olhos. Olhos de um azul acinzentado, como o céu antes de uma tempestade. Ela parecia surpresa por eu estar ali, como se eu tivesse surgido do nada. Eu peguei as chaves antes dela. Eram pesadas, com um chaveiro de prata que parecia caro. Um pequeno luxo que contrastava com a esterilidade de tudo ao nosso redor. Quando estendi a mão para entregá-las, nossos dedos se tocaram. Foi por menos de um segundo, mas foi o suficiente. A pele dela era fria, quase gelada contra a minha, que estava quente e áspera por causa do trabalho. Foi um choque elétrico minúsculo, uma faísca inesperada na escuridão. O ar entre nós ficou denso, carregado. E então ela me olhou. Mas o olhar era diferente. Não era o olhar de uma chefe para um funcionário. Não era gratidão nem irritação. Era reconhecimento. Como se pela primeira vez ela não estivesse vendo um uniforme cinza, mas uma pessoa. Ela me viu. Ela sustentou meu olhar por um instante a mais do que o necessário, e nesse silêncio algo mudou. Ela pegou as chaves, sua mão roçando a minha novamente. Obrigada, ela disse, a voz um pouco rouca. E então se virou e foi embora, o som dos seus sapatos ecoando pelo corredor até desaparecer. Alguns dias se passaram. A vida voltou ao normal. Troquei mais reatores, consertei uma torneira que pingava na ala pediátrica, lidei com as ligações da minha mãe. O breve encontro no corredor começou a parecer algo que eu tinha imaginado, um sonho febril induzido pelo cansaço. Eu a vi de longe uma ou duas vezes, sempre cercada por outros médicos, sua armadura profissional firmemente no lugar. Ela não olhou na minha direção. A invisibilidade havia retornado, e eu senti um misto de alívio e uma pontada estranha de decepção. Naquela noite de quinta-feira, eu estava em casa, jogado no sofá, assistindo a um jogo de futebol sem som. Eram quase 3 da manhã quando meu celular vibrou na mesinha de centro. Um número desconhecido. Meu primeiro pensamento foi que era do hospital, alguma emergência, um gerador que pifou. Hesitei, mas meu senso de dever falou mais alto. Eu atendi, esperando a voz apressada do meu supervisor. Alô? Eu disse. Houve uma pausa do outro lado da linha, apenas o som de uma respiração contida. Por um momento pensei que fosse engano. Alô? Repeti um pouco mais alto. E então a voz veio. Baixa, tensa, inconfundível. Léo. Meu nome. Ela disse meu nome. Sou eu, Helena. Meu corpo inteiro ficou tenso. Como ela conseguiu meu número? O que poderia ter acontecido para a chefe de cirurgia cardiotorácica me ligar no meio da noite? Minha mente disparou, imaginando todos os cenários possíveis, todos os desastres mecânicos que poderiam exigir minha presença. E então ela disse a frase que mudaria tudo. A frase que ecoa na minha cabeça até hoje. Com a voz embargada, quase um sussurro desesperado, ela disse: Preciso de você aqui no hospital. Agora. Eu não fiz perguntas. A urgência na voz dela era um comando que eu não podia ignorar. Vesti meu uniforme de trabalho sobre a roupa que estava, peguei minhas chaves e corri para o carro. O trajeto até o hospital foi um borrão de luzes da rua e pensamentos acelerados. Um cano estourado na sala dela? Um curto-circuito no equipamento vital? A imagem dela, exausta no corredor, voltou para mim. Atravessei as portas automáticas e segui pelos corredores silenciosos e familiares, meus passos rápidos ecoando nas paredes. A ala de cirurgia estava deserta. A porta da sala dela estava entreaberta, uma fresta de escuridão. Empurrei-a devagar. A sala estava mergulhada na penumbra, iluminada apenas pelo brilho fraco do horizonte da cidade através da janela panorâmica. E lá estava ela, sentada em sua grande cadeira de couro, de costas para a porta, completamente imóvel. Não havia canos estourados, não havia fumaça. A única coisa quebrada ali era o silêncio. E enquanto meus olhos se ajustavam à escuridão, eu vi seus ombros tremendo. Doutora Helena Ribeiro estava sentada sozinha no escuro, chorando em silêncio.
A emergência. Era ela. Eu não disse uma palavra. Falar parecia uma profanação, como gritar numa igreja. Meus olhos varreram a sala, procurando uma desculpa, uma razão para a minha presença que não fosse a verdadeira. E então eu vi. A maçaneta de metal de um dos seus arquivos de aço estava ligeiramente frouxa, pendendo num ângulo triste. Era um defeito minúsculo, algo que ninguém notaria, mas para mim era uma âncora. Deslizei o meu carrinho de ferramentas para dentro da sala, o rangido suave de uma roda sendo o único som que quebrava o choro silencioso dela. Ajoelhei-me ao lado do arquivo, abri minha caixa de ferramentas com um clique metálico suave e selecionei uma chave de fenda Phillips. Eu não olhei para ela. Meu foco estava no parafuso, no metal frio, na tarefa simples e honesta à minha frente. Eu estava ali para consertar coisas. E naquele momento, era a única coisa no mundo que eu sabia fazer. Era o meu único jeito de oferecer algum tipo de consolo, sem usar palavras que eu não tinha. Por 10 minutos, o único som na sala foi o rangido rítmico e baixo da minha chave de fenda. Girar, apertar, testar. Girar, apertar, testar. Era um som constante e metódico. Um contraponto mecânico à tempestade silenciosa que acontecia na cadeira atrás de mim. O som preencheu o espaço, dando-nos algo em que nos concentrar além da dor dela e do meu constrangimento. Era um som que dizia: eu estou aqui, não vou a lugar nenhum, e não vou te forçar a falar. Eu podia sentir o olhar dela nas minhas costas, mas continuei meu trabalho. A maçaneta ficou firme. Eu a testei uma última vez, o clique sólido do metal soando definitivo. Então, comecei a limpar minhas ferramentas devagar, esticando o tempo, dando a ela o espaço para se recompor. O choro dela havia parado. O silêncio que se instalou era diferente agora. Não era vazio, era expectante. Carregado de uma tensão que eu podia sentir na pele, como a eletricidade estática antes de um raio. Ela finalmente falou. Sua voz estava rouca, frágil, como um vidro fino prestes a rachar. A dobradiça da porta, ela disse sem se virar. Faz um barulho. Quando eu fecho. Não era um pedido, era uma observação, uma distração. Uma ponte frágil construída sobre o abismo do que realmente estava acontecendo ali. Eu assenti, mesmo sabendo que ela não podia me ver. Vou dar uma olhada, respondi, minha própria voz soando mais grave do que o normal na quietude da sala. Peguei uma pequena lata de óleo lubrificante e fui até a porta. Enquanto aplicava o óleo na dobradiça, abrindo e fechando a porta algumas vezes até o rangido desaparecer, percebi que ela não havia mencionado o choro, e eu não havia mencionado a maçaneta do arquivo. Estávamos criando uma linguagem própria, uma feita de coisas quebradas e concertos silenciosos. Uma linguagem que nos permitia ficar no mesmo espaço sem ter que nomear o que nos mantinha ali. E isso se tornou a nossa rotina. Uma ou duas vezes por semana, tarde da noite, meu celular vibrava com uma mensagem dela. A lâmpada da minha mesa está piscando. A gaveta de baixo emperrou de novo. E astas. Acho que o termostato não está funcionando direito. Eram sempre coisas pequenas, desculpas frágeis para eu subir até o andar da diretoria, para o santuário silencioso de sua sala. Eu chegava e ela estaria lá, trabalhando em prontuários sob a luz de um abajur. O resto da sala na penumbra. Eu consertava o que quer que estivesse quebrado, e ela ficava em silêncio, apenas observando. Às vezes, ela me oferecia uma xícara de café de sua máquina pessoal. Um café de verdade com cheiro de grãos torrados, não a água suja da cantina. Era um ritual, um acordo tácito. Ela precisava de uma presença que não exigisse nada, e eu. Eu precisava ser essa presença. Eu não sabia por quê, mas a necessidade de estar ali era como uma força magnética. Nós conversávamos. Não sobre o marido dela, que eu via às vezes em fotos na sua mesa, um homem de sorriso largo e olhos frios. Não sobre as contas da minha mãe ou o medo que me corroía por dentro. Falávamos de coisas seguras, impessoais. Filmes antigos que ambos gostávamos, a beleza estranha da cidade adormecida vista da janela panorâmica dela, o jeito como a luz da manhã pintava os prédios de dourado. Ela tinha um humor seco e inteligente que só aparecia naqueles momentos, longe dos ouvidos de todos. E eu contava a ela sobre as coisas estranhas que eu encontrava nos porões
e nos dutos de ventilação do hospital. As pequenas histórias dos fantasmas da manutenção. Eram conversas que flutuavam no ar entre nós, criando uma bolha só nossa, um refúgio contra os mundos que nos esperavam do lado de fora daquela porta. E naquela bolha, eu podia respirar. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que podia simplesmente respirar. Uma noite, eu estava ajustando a fiação de uma tomada perto da mesa dela. Ela estava mais quieta do que o normal. Enquanto eu guardava minhas ferramentas, ela estendeu a mão e tocou meu dedo indicador. O gesto foi tão inesperado que eu congelei. Seus dedos eram longos e frios, o toque leve como uma pena. Ela traçou a linha de uma cicatriz branca e irregular que cortava a minha junta. "O que foi isso?" Ela perguntou, a voz um sussurro. O calor subiu pelo meu pescoço. Ninguém nunca tinha perguntado sobre aquela cicatriz. Era apenas uma parte de mim, uma marca antiga que eu mesmo mal notava. Mas o jeito que ela olhou para ela com uma curiosidade genuína e delicada fez com que parecesse importante. A distância profissional que sempre mantivemos, a linha invisível entre nós, de repente pareceu ridiculamente fina, quase inexistente. E eu senti um desejo avassalador de contar a ela, de lhe dar um pedaço de mim que não fosse apenas o rapaz da manutenção. Eu tinha 10 anos, comecei, minha voz um pouco instável. Meu pai estava me ensinando a consertar o motor da bicicleta dele na garagem. Ele sempre dizia que um homem precisava saber usar as mãos. Eu estava tentando soltar uma corrente enferrujada com uma chave de boca, mas ela escorregou. A minha mão bateu com tudo na engrenagem. Sangrou muito. Fiz uma pausa, a memória tão vívida quanto se tivesse acontecido ontem. O cheiro de graxa e ferrugem, o pânico nos olhos do meu pai. Ele me enrolou num pano de prato e me levou correndo para o pronto-socorro. Ele se sentiu tão culpado, achou que a culpa era dele por ter me dado a ferramenta errada. Ele ficou segurando minha outra mão o tempo todo, dizendo que ia ficar tudo bem. Eu olhei para ela. Ela ainda estava segurando meu dedo. Seus olhos azuis cinzentos, fixos nos meus, ouvindo cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo. Eu nunca tinha contado a história inteira para ninguém, nem para os meus amigos. Era só uma cicatriz estúpida de infância. Mas para ela, parecia ser mais. Ela soltou minha mão devagar, mas seus olhos não deixaram os meus. Havia uma tristeza neles que eu não compreendia. Meu pai morreu num acidente de carro quando eu tinha 16 anos. Ela disse, a voz baixa e controlada. Mas eu pude ouvir a fratura por baixo da superfície. Ele estava a caminho de casa, vindo me buscar no meu ensaio de piano. Ele nunca se atrasava. Nunca. Ela olhou para na janela para as luzes distantes da cidade. No hospital, o cirurgião que tentou salvá-lo saiu para falar com a minha mãe. Ele parecia derrotado, exausto. Ele disse que tinha feito tudo o que podia. Eu nunca vou esquecer o rosto daquele homem. Ela se virou para mim de novo e seu rosto, normalmente uma máscara de controle, estava nu, vulnerável. Todos pensam que eu me tornei médica por algum chamado nobre para salvar vidas. Mas a verdade é que eu queria ser a pessoa que nunca mais teria que dizer eu fiz tudo o que podia. Eu queria ser a pessoa que podia fazer mais. Naquele instante, a doutora Helena Ribeiro desapareceu. A lenda, a chefe de cirurgia, a mulher na fotografia com o marido rico. Tudo se desfez. A mulher à minha frente era apenas Helena. Uma garota de 16 anos presa num corredor de hospital, tentando desesperadamente reescrever o final de sua própria história. E eu? Eu não era mais o Léo da manutenção. Eu não era o uniforme cinza ou o cinto de ferramentas. Eu era a única pessoa no mundo a quem ela tinha acabado de entregar a chave do seu segredo mais profundo. A origem de toda a sua força e de toda a sua dor. As nossas cicatrizes, uma visível e outra escondida no fundo da alma, estavam expostas sob a luz fraca do abajur. E naquele reconhecimento mútuo, uma conexão se formou, mais forte e mais real do que qualquer coisa que eu já tinha sentido. Éramos apenas duas pessoas, unidas pela perda e pela necessidade de consertar o que estava quebrado. O ar na sala ficou pesado, denso com tudo o que não estávamos dizendo. O zumbido baixo do computador na mesa dela parecia um grito. Eu podia sentir o cheiro sutil do seu perfume de sândalo misturado com o cheiro de ozônio dos eletrônicos. Cada pequeno detalhe parecia amplificado, carregado de significado. Eu queria dizer alguma coisa, qualquer coisa,
mas as palavras pareciam inúteis, pequenas demais para o tamanho daquele momento. Ela olhou para a minha mão, depois para o meu rosto, e eu vi um universo de emoções passar por seus olhos. Gratidão, medo e algo mais. Algo que parecia com o meu próprio anseio refletido de volta para mim. A distância entre nós era de apenas alguns passos, mas parecia um campo minado. Um movimento errado, uma palavra errada, e tudo isso, essa frágil e preciosa bolha que criamos, poderia explodir. E eu mal conseguia respirar, com medo de que o simples ato de inspirar pudesse quebrar o feitiço. A nossa rotina mudou sutilmente depois daquela noite. A mudança começou com o café. Uma noite cheguei na sala dela e, sobre a sua mesa de mogno perfeitamente organizada, havia uma garrafa térmica de inox, pequena e elegante. Ao lado dela, uma única xícara de porcelana branca. Não havia bilhete. Não precisava. Abri a garrafa e o aroma que saiu não era o cheiro de queimado e amargo da máquina do corredor. Era um cheiro rico, de grãos moídos na hora, com um toque de canela. Um cheiro de casa. Despejei o líquido escuro na xícara e o calor se espalhou pelos meus dedos. Era um gesto pequeno, mas parecia imenso. Ela não estava apenas me oferecendo café. Ela estava me oferecendo um pequeno pedaço de seu mundo. Um conforto que não pertencia àquele ambiente estéril. Era um cuidado silencioso, uma forma de dizer, eu vejo você, que ia muito além das nossas conversas. E ao beber aquele café, senti como se estivesse compartilhando um segredo. Um calor que era só nosso no frio da madrugada. Eu precisava responder. Não com palavras, pois as palavras pareciam inadequadas para a linguagem que estávamos construindo. Na noite seguinte, no meu caminho para o turno, passei pelo pequeno jardim interno do hospital, um lugar esquecido perto da ala administrativa, que quase ninguém usava. Havia um arbusto de gardênias ali, florescendo teimosamente sob a luz artificial dos postes. As flores brancas pareciam pérolas contra a escuridão. Escolhi uma, a mais perfeita, com as pétalas ainda úmidas do sereno da noite. O ato de colhê-la pareceu um pequeno crime, um roubo doce. Levei-a comigo, o perfume delicado preenchendo o ar ao meu redor, um contraste gritante com o cheiro de antisséptico do meu uniforme. Quando cheguei à sua sala, ela ainda não estava lá. Com todo o cuidado, coloquei a gardênia sobre uma pilha de prontuários em sua mesa, no exato lugar onde ela a encontraria. Era a minha resposta. Um pedaço de beleza roubada deixado em seu santuário de ordem e estresse. Uma beleza frágil como o que estava crescendo entre nós. Nossas conversas também se aprofundaram, deixando o território seguro dos filmes e do tempo para se aventurar em terrenos mais pessoais. Ela começou a perguntar sobre a minha família, não de forma casual, mas com uma curiosidade genuína. Lembrava-se de coisas que eu havia mencionado de passagem semanas antes. Como seu pai está se sentindo esta semana, Léo? A fisioterapia está ajudando? A forma como ela usava meu nome com uma suavidade que ninguém mais usava fazia meu peito apertar. Em troca, eu me atrevi a perguntar sobre os sonhos dela. Não os profissionais que todo mundo conhecia, mas os outros. Se a senhora não fosse médica, o que seria? Ela parou, olhou pela janela por um longo momento e disse quase num sussurro: arqueóloga. Eu queria descobrir coisas que o tempo esqueceu. E naqueles momentos, as paredes do hospital, a diferença de idade, o anel de casamento em seu dedo, tudo parecia desaparecer. Éramos apenas duas pessoas descobrindo os artefatos esquecidos um do outro. Em uma noite particularmente silenciosa, com a chuva batendo suavemente contra o vidro da janela panorâmica, ela fez sua confissão mais direta. Eu tinha acabado de consertar uma prateleira de livros que estava solta, e estávamos ambos parados, olhando a cidade lá embaixo, um borrão de luzes douradas e vermelhas. O som da chuva era o único ruído na sala. Sabe, Léo? Ela começou, a voz baixa, quase se misturando ao som da tempestade. Esta sala, este horário, é o único lugar onde eu não sinto que estou atuando. Ela se virou para mim, e seus olhos pareciam carregar o peso de 1000 plateias, de 1000 expectativas. Lá fora, eu sou a Docota Ribeiro. Em casa, sou a esposa de Marcos Ribeiro. Mas aqui, com o zumbido do seu carrinho de ferramentas e o cheiro de café, eu quase me lembro de quem eu era antes de tudo isso.
A vulnerabilidade em sua voz era um soco no meu estômago. Uma verdade tão nua e crua que me deixou sem ar. Eu engoli em seco, o coração batendo forte contra minhas costelas. Olhei para as minhas mãos, para as cicatrizes e calos que contavam a minha própria história de expectativas e fardos. A pressão das contas, o medo pela saúde do meu pai, a sensação de ser invisível para o mundo. Tudo isso pesava sobre mim todos os dias. Mas ali, naquela sala, sob o olhar dela, esse peso parecia diminuir. Naqueles momentos, eu não era apenas o rapaz da manutenção, o filho preocupado, o arrimo de família. Eu era alguém que podia oferecer silêncio, que podia ouvir uma confissão que ninguém mais no mundo ouviria. Eu a encarei, vendo não a cirurgiã-chefe, mas a mulher cansada por trás da armadura. E a única resposta honesta que eu podia dar escapou dos meus lábios antes que eu pudesse contê-la. Para mim também, eu disse, e a simplicidade daquelas 3 palavras carregava todo o peso da minha própria verdade. Para mim também. Ela absorveu minhas palavras e um silêncio profundo se instalou entre nós, mais íntimo do que qualquer conversa. E então, ela fez algo que mudou tudo. Lentamente, ela estendeu a mão e a colocou sobre o meu antebraço. Foi um gesto simples, contido, mas que pareceu uma marca de ferro quente na minha pele. Através do tecido grosso do meu uniforme, eu senti o calor de seus dedos, a leve pressão que era ao mesmo tempo uma pergunta e uma afirmação. Meu corpo inteiro congelou. Cada nervo do meu braço parecia estar em chamas. Eu podia sentir a textura da minha camisa sob a palma da mão dela, o contraste entre sua pele macia e meus músculos tensos pelo trabalho. O mundo inteiro pareceu encolher e se resumir àquele único ponto de contato. O ar ficou espesso, difícil de respirar. Foi um toque que não deveria ter acontecido, um gesto que atravessou todas as linhas invisíveis que nos separavam. E eu não me movi. Eu não conseguia. Naquele instante, com a mão dela ainda no meu braço e a chuva como única testemunha, a barreira não foi apenas cruzada. Ela se dissolveu. O pretexto de consertos e problemas técnicos evaporou, deixando para trás apenas a verdade crua da nossa conexão. Não éramos mais a médica e o funcionário. Éramos apenas Helena e Léo, 2 pessoas encontrando um refúgio improvável na solidão da noite. O ar crepitava com tudo o que não dizíamos, com a eletricidade de anos de solidão, de repente encontrando um fio terra. Eu olhei para a mão dela no meu braço, depois para o seu rosto, e o que vi em seus olhos foi um reflexo do meu próprio pânico e desejo. Era aterrorizante, e era a coisa mais real que eu já tinha sentido. Sabíamos, sem precisar dizer uma palavra, que tínhamos entrado em um território perigoso, um lugar sem volta. A porta para o nosso mundo seguro e silencioso havia se fechado atrás de nós, nos trancando do lado de fora. A culpa começou naquela mesma noite, um zumbido baixo e constante sob a minha pele. Enquanto eu empurrava meu carrinho pelos corredores vazios de volta para a minha oficina, o calor fantasma da mão dela ainda queimava no meu braço. Cada passo que eu dava ecoava as palavras mulher casada. Ela era a esposa de outro homem. Ela era minha superior de todas as formas que a sociedade conseguia medir. Idade, status, riqueza. Eu era o rapaz que consertava as coisas dela. E agora eu tinha me tornado cúmplice em quebrar a coisa mais importante de todas: seus votos. A imagem do rosto sorridente do marido dela na fotografia em sua mesa me assombrava. Eu me sentia sujo, um intruso. O que estávamos fazendo era errado, uma traição silenciosa construída sobre dobradiças rangendo e cafés noturnos. E a culpa me roía, dizendo que eu deveria parar, que eu deveria recuar antes que fosse tarde demais. Mas a necessidade era mais forte que a culpa, mais forte que o medo. A necessidade de vê-la, de ser visto por ela, havia se tornado uma fome, uma adicção. Eu me pegava esperando o dia todo pela vibração do meu celular, pela desculpa frágil que me levaria de volta à sua sala, de volta à nossa bolha de silêncio e confissões. A sensação de ser a única pessoa no mundo que conhecia a verdadeira Helena, a mulher por trás da lenda, era uma droga potente. Era egoísta, eu sei, e perigoso. Mas a verdade é que, naqueles momentos com ela, eu me sentia mais eu mesmo do que em qualquer outro lugar. Aquele sentimento de pertencimento, mesmo que roubado e temporário,
era mais forte do que a razão. E então eu continuei respondendo às suas chamadas, continuei deixando flores em sua mesa, sabendo que cada passo nos levava para mais perto de uma borda, da qual inevitavelmente nós dois iríamos cair. Foi numa terça-feira. Terças-feiras no hospital sempre tinham um peso diferente, um ar de exaustão acumulada. Eu soube que o dia dela tinha sido brutal muito antes de qualquer boato chegar ao meu nível. Eu senti no ar. O silêncio no andar de cirurgia não era o silêncio habitual da noite. Era um silêncio pesado, de luto. As enfermeiras se moviam com os ombros curvados, as conversas eram sussurros curtos e urgentes. Eu não precisei ouvir o nome do paciente, um garoto que não passou da cirurgia, para saber que a tempestade havia desabado sobre ela. E naquela noite meu celular não vibrou. Ela não me chamou para consertar uma gaveta emperrada ou uma lâmpada piscando. O silêncio dela era o chamado mais alto de todos. E eu sabia que não a encontraria em sua sala, o palco de sua força. Eu precisava encontrá-la no único lugar onde até mesmo a doutora Helena Ribeiro podia se permitir ser pequena. Um lugar onde ninguém jamais a procuraria. A capela do hospital ficava escondida no final de um corredor raramente usado no térreo, perto da antiga ala da maternidade. Era um lugar frio que cheirava a poeira e cera de vela barata. Um contraste estranho com a esterilidade do resto do prédio. A luz que entrava pelos vitrais era fraca, manchando o chão de tons sombrios de azul e vermelho. E lá estava ela. Sentada na primeira fileira, uma figura pequena e solitária em seu jaleco branco, que parecia quase luminoso na penumbra. Ela não estava rezando. Estava apenas olhando para o altar vazio, a cabeça ligeiramente inclinada, a postura tão imóvel que por um segundo temi que ela não estivesse respirando. Eu parei na porta, o rangido do meu carrinho de ferramentas soando como uma profanação naquele silêncio sagrado. Por um longo momento, eu apenas a observei, sentindo o peso da sua dor do outro lado da sala, uma força gravitacional que me puxava para dentro. Eu deixei meu carrinho no corredor e entrei, meus passos soando abafados no tapete gasto. Eu não disse seu nome, não disse nada. Apenas caminhei até o banco onde ela estava e me sentei ao seu lado. Não perto demais, mas perto o suficiente para que o espaço entre nós fosse uma entidade própria, carregada de tudo o que não podia ser dito. Nossos ombros estavam a centímetros de distância, sem se tocar. O tecido áspero do meu uniforme e a textura lisa e engomada do seu jaleco. Ficamos ali, em silêncio, por um tempo que pareceu uma eternidade. O único som era o zumbido distante de uma máquina de limpeza em algum lugar do hospital e a nossa própria respiração, lenta e desigual. Eu não ofereci palavras de conforto. Que conforto eu poderia oferecer a uma mulher que segurava a vida e a morte nas mãos todos os dias? Tudo o que eu tinha a oferecer era a minha presença. Um silêncio compartilhado contra o barulho ensurdecedor da perda dela. Então, lentamente, como se o movimento exigisse toda a força que lhe restava, ela se inclinou para o lado. A cabeça dela encontrou meu ombro. Foi um gesto de rendição completa, de confiança absoluta. O peso era quase nada, mas para mim, pareceu o peso do mundo inteiro. O cheiro sutil de sândalo e antisséptico do seu cabelo encheu meus sentidos. Eu podia sentir a tensão em seu pescoço, os músculos rígidos contra o meu ombro. Meu corpo inteiro ficou tenso, com medo de que um movimento meu, uma respiração mais funda, pudesse quebrar aquele feitiço frágil. Ela não estava mais atuando. A armadura da doutora Ribeiro havia se desintegrado completamente, deixando apenas Helena, uma mulher exausta buscando um porto seguro na tempestade. E, por alguma razão que eu nunca vou entender, ela decidiu que esse porto seguro era eu, um rapaz da manutenção num banco de capela empoeirado. Eu senti antes de ouvir. Um tremor minúsculo que começou em sua cabeça e desceu pelo meu ombro, percorrendo meu peito. E depois outro. Eram soluços, mas silenciosos, contidos com a disciplina de uma vida inteira. O tipo de choro que não faz barulho, mas que abala a alma. Ela estava se desfazendo ali no meu ombro e o fazia em silêncio, como se até mesmo sua dor tivesse que ser discreta e profissional. A agonia daquele choro silencioso foi a coisa mais alta que eu já ouvi. Era um grito de frustração, de luto, de uma solidão tão profunda que me cortou por dentro.
Eu queria envolvê-la em meus braços, protegê-la de tudo, mas eu sabia que isso seria cruzar uma linha da qual não haveria retorno. A única coisa que eu podia fazer era ficar ali, imóvel, sendo a âncora dela enquanto a maré de sua dor a arrastava. Meu instinto falou mais alto que a minha razão. Minha mão se ergueu, hesitante, e pousou em seu cabelo. Os fios eram macios, sedosos, um contraste chocante com a aspereza das minhas mãos calejadas. Comecei a acariciá-la devagar, um gesto tão antigo quanto o próprio tempo. Um gesto de puro conforto, sem nenhuma outra intenção. Mas no momento em que meus dedos tocaram seu cabelo, o ar entre nós mudou. Deixou de ser apenas consolo e se tornou algo mais. Algo perigosamente íntimo. Eu podia sentir cada soluço diminuir sob o meu toque, como se minha mão estivesse absorvendo sua dor. Continuamos assim, ela chorando em silêncio no meu ombro, eu acariciando seu cabelo, perdidos no nosso próprio universo de dor e conforto, alheios ao mundo, ao hospital, às nossas vidas do lado de fora daquela porta. Quando os tremores finalmente pararam, ela não se moveu. Apenas ficou ali, a cabeça ainda apoiada no meu ombro, respirando fundo o cheiro do meu uniforme de trabalho. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente agora. Um silêncio de depois da tempestade, exausto e estranhamente pacífico. Minha mão parou em seu cabelo, mas não a tirei. E então ela falou. A voz era um sussurro, tão baixo que eu quase não ouvi, frágil como vidro. Ele nunca me viu chorar, ela disse, as palavras flutuando na penumbra da capela. Nenhuma vez. Em 20 anos. Aquela frase, aquela confissão simples e devastadora. Não era sobre o paciente que ela perdeu. Era sobre uma vida inteira de lágrimas não vistas, de dores não compartilhadas. Naquele momento, ela não me entregou apenas sua tristeza. Ela me entregou a chave para a solidão de seu casamento, a rachadura mais profunda em sua fachada perfeita. Aquilo não foi uma traição de carne e osso. Foi algo muito mais profundo. Naquele momento, cercados por vitrais e pelo cheiro de poeira, compartilhamos uma intimidade que nenhum beijo, nenhum toque físico poderia alcançar. Ser a única pessoa no mundo a testemunhar as lágrimas da doutora Helena Ribeiro. A única pessoa a quem ela confiou aquela verdade esmagadora. Era uma responsabilidade e um privilégio que pesavam sobre mim de uma forma que eu não conseguia nomear. A distância entre nós, a diferença de idade, de classe, o anel em seu dedo, tudo se tornou irrelevante. Naquele silêncio, éramos iguais. Duas almas compartilhando um fardo que era pesado demais para ser carregado sozinho. Eu não era mais o rapaz que consertava coisas. Eu era o guardião do seu segredo mais vulnerável. E ela não era mais a minha chefe. Ela era a mulher cuja dor eu agora carregava junto com a minha. Ela finalmente levantou a cabeça do meu ombro. Seus olhos, mesmo na penumbra, estavam vermelhos e inchados, mas estranhamente claros. Não havia vergonha neles. Apenas uma exaustão profunda e gratidão. Ela olhou para mim, um olhar que parecia atravessar todas as minhas defesas, e eu vi um lampejo de algo que me assustou e me aqueceu ao mesmo tempo. Parecia quase felicidade. Uma felicidade frágil, roubada, nascida da dor compartilhada. Um momento de paz no olho do furacão de nossas vidas. Não dissemos mais nada. As palavras eram desnecessárias. Aquele momento de silêncio na capela tinha dito tudo. Sabíamos que algo irreversível havia acontecido ali. Uma linha tinha sido cruzada, não com um toque apaixonado, mas com o peso de uma cabeça em um ombro e uma confissão sussurrada na escuridão. Nós nos levantamos juntos como se estivéssemos conectados por um fio invisível. Na porta da capela, ela parou e se virou para mim. Ela estendeu a mão e, por um instante, eu pensei que ela ia tocar meu rosto. Em vez disso, seus dedos apenas roçaram levemente a manga do meu uniforme, um gesto tão sutil que poderia ter sido acidental. Obrigada, Léo, ela sussurrou, e foi a primeira vez que ela disse meu nome com aquela vulnerabilidade na voz. Depois, ela se virou e caminhou pelo corredor, a figura em seu jaleco branco se afastando até desaparecer na escuridão. Eu fiquei parado ali por um longo tempo, o calor fantasma de seus dedos no meu braço, o eco de sua confissão na minha mente. Eu não sabia o que o amanhã traria. Eu só sabia que, depois daquela noite, nada,
absolutamente nada poderia voltar a ser como era antes. Depois da capela, algo mudou. A tensão não desapareceu, mas se transformou em uma espécie de familiaridade perigosa. Nós nos movíamos com mais facilidade em nosso universo de duas pessoas. Uma noite, eu estava consertando a persiana que insistia em não fechar direito, e contei a ela uma história sobre como meu pai, antes de ficar doente, tentou construir uma casa na árvore para mim, e acabou pregando a própria mão na viga. Era uma história estúpida, de dor e comédia, mas o jeito que eu contei, imitando o grito dele, a fez rir. Não era um sorriso contido ou um riso educado. Foi uma gargalhada de verdade, alta e sem defesas, que encheu a sala e pareceu iluminar cada canto escuro. O som era tão inesperado, tão genuíno, que eu parei o que estava fazendo apenas para ouvi-lo. Naquele som não havia Doutora Ribeiro. Havia apenas Helena, uma mulher que tinha esquecido como era rir daquele jeito. E por um instante, eu me senti o homem mais sortudo do mundo por ser o único ali para ouvir. A porta se abriu, sem uma batida, sem um aviso. O clique da fechadura foi como um tiro no silêncio que se seguiu à sua risada. A pesada porta de mogno girou para dentro e um homem apareceu na soleira. Ele era mais velho, vestindo um terno caro que parecia fora de lugar, no meio da madrugada de um hospital. O cabelo era perfeitamente penteado, grisalho nas têmporas, e o ar ao redor dele cheirava a um perfume caro e a poder. O sorriso de Helena congelou em seu rosto, desaparecendo tão rápido que pareceu nunca ter existido. O ar na sala, que segundos antes era quente e leve, de repente ficou frio, rarefeito, difícil de respirar. Eu soube, antes mesmo que alguém dissesse uma palavra, quem ele era. Era o rosto da fotografia em sua mesa. Marcos Ribeiro, seu marido. A realidade que tínhamos mantido do lado de fora daquela porta por tanto tempo tinha acabado de arrombar a entrada. Seus olhos, de um azul pálido e frio, passaram por Helena e pousaram em mim. Não havia surpresa neles, apenas um cálculo frio. Então seu olhar desceu para a mesa dela, para o meu cinto de ferramentas que eu tinha deixado descuidadamente sobre uma pilha de prontuários. Um objeto de trabalho grosseiro, de couro e aço, profanando a superfície polida do seu santuário. O olhar dele permaneceu ali por um segundo a mais do que o necessário, absorvendo a cena, a intimidade implícita em um objeto meu estar no espaço dela. Então seus olhos voltaram para mim. Não havia raiva nem ciúme. Havia algo muito pior. Um desprezo calmo, absoluto. Era o olhar que um homem como ele reserva para algo que considera insignificante, um inseto no seu caminho. Ele me despojou de qualquer humanidade com aquele olhar, me reduzindo a uma função, a um problema a ser resolvido. Naquele silêncio, ele reafirmou quem mandava, quem pertencia àquele lugar e quem era apenas um intruso. Eu vi a mudança acontecer nela, e foi como assistir a uma luz se apagar. A Helena que ria desapareceu, e em seu lugar surgiu a Doutora Ribeiro, mais fria e impenetrável do que eu jamais a tinha visto. Sua coluna ficou ereta, seu queixo se ergueu, e uma máscara de profissionalismo glacial desceu sobre seu rosto. Cada traço de calor, de vulnerabilidade, foi trancado em algum lugar profundo dentro dela. Ela se tornou uma fortaleza. Era um mecanismo de defesa, eu sabia. Uma forma de nos proteger, de controlar a situação. Mas, para mim, pareceu uma rejeição violenta. Em um piscar de olhos, ela reconstruiu o muro entre nós, tijolo por tijolo, me deixando do lado de fora, no frio. Ela não olhou para mim. Seus olhos estavam fixos em seu marido, criando uma aliança instantânea contra o intruso. Contra mim. O que você está fazendo aqui, Marcos? Ela perguntou, a voz cortante, sem nenhum traço da suavidade que eu conhecia. Ele sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Vim ver minha esposa. Soube que teve um dia difícil. Seu olhar se moveu de volta para mim, e a pergunta não dita pairou no ar. Foi então que ela disse as palavras que me quebraram. Com uma calma terrível, ela respondeu, a voz como gelo. O rapaz da manutenção está só consertando o termostato. Já estava de saída. O rapaz da manutenção. Não, Léo. Ela me reduziu de volta à minha invisibilidade, ao meu uniforme cinza. Ela me transformou em parte da mobília para se proteger. Cada sílaba foi uma facada.
Era a negação de tudo o que havíamos construído naquelas madrugadas, de cada confissão, de cada silêncio compartilhado. Era uma traição necessária, talvez, mas a dor foi brutal e imediata. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que eu já experimentei. Marcos deu um aceno lento, um gesto de quem aceita na explicação de um subalterno sem realmente acreditar nela. Ele caminhou para dentro da sala, passando por mim como se eu não existisse, e colocou uma mão possessiva no ombro de Helena. O gesto era claro. Ela é minha. Meus movimentos, normalmente precisos e silenciosos, tornaram-se desajeitados. Peguei meu cinto de ferramentas da mesa dela, o som do metal batendo na madeira parecendo uma explosão. Boa noite, doutora, eu disse. A formalidade um veneno na minha boca. Eu não olhei para ela quando saí. Não podia. Senti os olhos de Marcos nas minhas costas a cada passo, um peso frio que me empurrava para fora da sala, para fora da vida dela. A porta se fechou atrás de mim com um clique suave, selando aquele mundo para sempre. No dia seguinte fui chamado à sala do meu supervisor. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Havia um memorando oficial em sua mesa. Fui informado de que meus excelentes serviços eram necessários na nova ala pediátrica, que estava sendo inaugurada do outro lado do complexo hospitalar. Era uma oportunidade de crescimento. Mas nós dois sabíamos o que aquilo significava. Era um exílio, uma ordem de deportação silenciosa, executada com a eficiência fria da burocracia. O poder de Marcos Ribeiro era assim, invisível, mas absoluto. Ele não precisou levantar a voz ou fazer uma ameaça. Apenas puxou uma corda e eu fui movido, como uma peça num tabuleiro de xadrez. Fui banido para o mais longe possível dela, para um lugar onde nossos caminhos não teriam mais chance de se cruzar. O recado era claro. Fique longe. As semanas que se seguiram foram um borrão de corredores desconhecidos e o barulho constante de crianças e monitores cardíacos. Era um tipo diferente de solidão. Eu a via, às vezes, de longe, atravessando o pátio, entrando no refeitório, sempre cercada por sua comitiva de residentes e enfermeiras. Uma vez nossos olhares quase se cruzaram no corredor principal. Eu senti meu coração parar, mas ela desviou o olhar no último segundo, focando em algo na parede logo acima da minha cabeça. Ela passou por mim como se eu fosse um completo estranho, como se as noites em sua sala, o choro na capela, nunca tivessem acontecido. A invisibilidade que antes era meu refúgio agora era minha prisão. Ela me apagou de sua realidade, e não havia nada que eu pudesse fazer a não ser assistir. Comecei a duvidar da minha própria sanidade. Será que eu tinha inventado tudo? Será que eu tinha lido errado cada gesto, cada palavra sussurrada? Talvez eu fosse apenas isso mesmo. O rapaz da manutenção. Uma distração conveniente, um conserto temporário para a sua solidão, tão descartável quanto uma lâmpada queimada. A memória de sua risada agora parecia uma tortura. As palavras dela, o rapaz da manutenção, ecoavam na minha cabeça dia e noite. Eu tentava me convencer de que ela fez aquilo para nos proteger, que foi um ato de autossacrifício. Mas a parte ferida de mim, a parte que se sentia usada e descartada, gritava que era a verdade. Que, no final das contas, era tudo o que eu significava para ela. A dor daquela incerteza era um peso constante no meu peito, mais pesado do que qualquer caixa de ferramentas. A esperança que tinha florescido teimosamente como as gardênias que eu costumava roubar para ela, começou a murchar. O silêncio dela não era uma pausa, era um fim. A bolha que tínhamos criado, nosso refúgio contra o mundo, havia estourado de forma violenta e definitiva. A porta da sua sala estava fechada para mim agora, e o corredor que levava até ela parecia ter quilômetros de comprimento. Tudo o que tínhamos era frágil demais para sobreviver à luz do dia. A realidade do seu casamento, do seu status, do poder do seu marido. A conexão que parecia a coisa mais sólida da minha vida se revelou fumaça, desaparecendo ao primeiro sinal de perigo. E eu estava sozinho de novo, no silêncio do hospital. Mas agora o silêncio não era mais pacífico. Era o som ensurdecedor de algo precioso sendo perdido para sempre. O silêncio dela era ensurdecedor. Cada dia na nova ala pediátrica era um assalto aos sentidos, um caos de choros, bips de monitores e as cores vibrantes e alegres nas paredes que pareciam zombar do cinza que havia se instalado na minha alma. Eu me sentia como um exilado em meu próprio local de trabalho, cada corredor um lembrete do caminho que eu não podia mais percorrer.
Uma tarde, eu a vi do outro lado do refeitório. Nossos olhares estavam prestes a se encontrar. Uma colisão inevitável. Mas ela se virou no último instante, o rosto uma máscara de indiferença, e começou a conversar com um residente. Foi um corte limpo, profissional, e doeu mais do que qualquer grito. A dúvida me corroía nas longas horas do dia. Eu tinha imaginado tudo? Fui apenas uma distração conveniente, um conserto temporário para a solidão dela, tão facilmente descartado quanto uma torneira que parou de pingar? A memória da sua risada, agora, parecia uma alucinação febril. Numa noite, enquanto eu trocava um filtro de ar-condicionado perto da estação de enfermagem, Dona Cida, uma das enfermeiras mais antigas do turno da noite que tinha sido transferida comigo, colocou uma mão no meu braço. Suas mãos eram enrugadas e fortes, mãos que haviam segurado recém-nascidos e confortado moribundos por 40 anos. Ela não olhou para mim, seus olhos fixos no corredor à frente, mas sua voz era baixa e cheia de uma sabedoria cansada. Tem tempestade que a gente só tem que esperar passar, meu filho, ela disse, sua voz um sussurro rouco. Não quer dizer que a casa não continue de pé, só que as janelas precisam ficar fechadas por um tempo. Ela me deu um aperto suave no braço e se afastou, deixando as palavras pairando no ar estéril. Não era um conselho, era uma permissão. Uma permissão para aguentar, para entender que o silêncio dela poderia ser uma forma de proteção, e não de rejeição. A ameaça, no entanto, não era apenas imaginária. O poder de Marcos Ribeiro era uma presença fantasma que me assombrava. Algumas vezes no final do meu turno, eu o via, parado no final de um longo corredor ou perto do estacionamento, observando-me de longe. Ele nunca se aproximava, nunca dizia uma palavra. Apenas ficava ali, sua silhueta cara e imponente contra a luz da manhã, um predador silencioso marcando seu território. O recado era inequívoco, uma ameaça fria que não precisava de palavras. Eu sei quem você é. Eu estou te observando. Um passo em falso e você desaparece. O medo era uma coisa fria e pesada no meu estômago. Eu não tinha nada e ele tinha tudo. Era uma guerra que eu nunca poderia vencer. E o simples fato de existir no mesmo prédio que a esposa dele parecia ser uma provocação que ele não toleraria por muito tempo. Ele estava apenas esperando eu cometer um erro. Minha resposta ao medo e à perda foi uma obsessão silenciosa e patética. Eu comecei a encontrar desculpas para ir ao arquivo de manutenção no subsolo, um lugar úmido que cheirava a poeira e papel velho. Eu passava horas folheando os registros de serviço dos anos anteriores, as ordens de trabalho da ala dela. Eu não estava procurando por nada específico. Eu só queria ver o nome dela. A assinatura dela, elegante e precisa, no final de uma solicitação de reparo. Uma anotação feita por ela sobre um problema. Cada menção ao seu nome era como encontrar um oásis no deserto. Um pequeno pedaço dela que eu podia tocar sem que ninguém soubesse. Eu traçava sua assinatura com a ponta do meu dedo, sentindo-me um ladrão, um profanador de relíquias. Era a única forma de conexão que me restava. Um eco fraco e distante do que tínhamos perdido. E eu me agarrava a ele como um homem se afogando. Eu estava num beco sem saída, encurralado entre o medo e a memória. A escolha à minha frente era brutalmente simples. Eu podia aceitar a transferência, manter a cabeça baixa e, eventualmente, desaparecer da vida dela para sempre, garantindo minha própria segurança e a dela. Ou eu podia lutar. Mas lutar pelo quê, exatamente? Não havia nada para lutar. Não tínhamos um relacionamento, não tínhamos promessas. Tínhamos apenas momentos roubados, sussurros na escuridão e uma intimidade frágil que se quebrou ao primeiro contato com a realidade. Lutar significaria expô-la, arriscar sua carreira, seu casamento, tudo o que ela construiu. Significaria desafiar um homem que poderia me esmagar sem nem sujar as mãos. E para quê? Para provar que o que tivemos foi real. A verdade é que a coisa mais real que eu poderia fazer era protegê-la. E a única maneira de protegê-la era desaparecendo. A decisão se assentou em mim não como uma tempestade, mas como uma geada lenta e silenciosa. Foi durante um turno particularmente longo, enquanto eu ouvia o choro incessante de um bebê no berçário, que a clareza veio. O amor, se é que era isso que eu sentia,
Não era sobre posse. Não era sobre lutar por algo que não podia ser meu. Era sobre querer o bem da outra pessoa, mesmo que isso significasse a sua própria dor. O que Helena precisava não era de um escândalo, não era de um caso com o rapaz da manutenção. Ela precisava de paz. Ela precisava que o mundo parasse de exigir tanto dela. E a minha presença, mesmo que silenciosa e distante, era uma exigência, um risco constante. E então, com o coração pesado, mas a mente clara, eu decidi. Eu iria deixá-la em paz, pelo bem dela. E, de alguma forma, pelo meu também. Era a única coisa certa a se fazer. No dia seguinte, fui ao departamento de recursos humanos. A sala era bege, impessoal, o ar cheirava a café fraco e papel de fotocopiadora. Pedi o formulário para transferência de turno. A mulher atrás do balcão me entregou uma prancheta sem nem levantar o olhar. Sentei-me em uma cadeira de plástico desconfortável e preenchi os campos com minhas informações. Nome: Leonardo Alves. Cargo: técnico de manutenção. Turno atual: noturno. Turno desejado: diurno. Unidade desejada: anexo administrativo. O mais longe possível do hospital principal. Cada letra que eu escrevia parecia um prego no caixão do que tínhamos sido. Era um ato burocrático, frio e sem emoção, para encerrar a conexão mais visceralmente humana que eu já havia conhecido. Entreguei o formulário e a mulher o carimbou com um baque surdo e final. Estava feito. Mas a transferência não era suficiente. Eu precisava de um corte limpo. Eu precisava apagar o fantasma do turno da noite. Naquela mesma tarde, sentei-me à mesa da cozinha do meu pequeno apartamento, peguei uma folha de papel e uma caneta. A luz do sol entrava pela janela, estranha e forte para quem estava acostumado a viver na penumbra. Minha mão tremia um pouco enquanto eu escrevia. Era um bilhete curto, formal. Ao meu supervisor, venho por meio desta solicitar minha demissão do quadro de funcionários do turno da noite, com efeito imediato. Agradeço a oportunidade. Não havia emoção, não havia explicação. Apenas a resignação fria e necessária. Dobrei o papel 2 vezes, coloquei-o em um envelope branco e o selei. Naquela noite, eu o deixaria na mesa do meu supervisor. Seria meu último ato como o fantasma dos corredores. Ao sair do escritório do meu supervisor naquela noite, depois de deixar o envelope em sua mesa, um vazio profundo se instalou em meu peito. O turno da noite não era apenas um emprego. Era um reino. Um mundo silencioso onde eu era invisível, mas também era livre. Era o mundo onde eu a conheci. Deixar aquele turno era como deixar a única casa onde eu já me senti verdadeiramente visto. Enquanto eu caminhava pelos corredores agora estranhamente barulhentos do final da tarde, com a troca de turnos e a agitação dos visitantes, eu senti a perda de forma aguda. Eu não estava apenas desistindo de um horário de trabalho. Eu estava desistindo da possibilidade, por menor que fosse, de encontrá-la novamente no silêncio. De ver um lampejo da verdadeira Helena por trás da máscara da doutora Ribeiro. Eu estava escolhendo a segurança em vez da magia, e a troca parecia um péssimo negócio. Era a minha última noite. O ar no hospital parecia diferente, mais denso, como se soubesse que eu estava me despedindo. Eu fazia uma última ronda pelos meus antigos corredores, um ato de pura nostalgia masoquista. Cada rangido do meu carrinho no linóleo era um eco do fantasma que eu estava prestes a deixar para trás. A decisão de pedir a transferência para o turno do dia e, subsequentemente, a demissão do noturno pesava em mim como um colete de chumbo. Eu estava escolhendo a luz do sol, a normalidade, a segurança. Estava escolhendo me apagar do mundo dela para protegê-la. E para me proteger, mas enquanto eu caminhava por aqueles corredores silenciosos e mal iluminados, a verdade me atingiu com a força de um soco. Eu não estava caminhando em direção à luz. Eu estava fugindo da única luz que importava, a que só acendia na escuridão da sala dela. O alívio que eu esperava sentir era apenas um vazio frio e profundo. Meus pés me levaram, sem que eu percebesse, para o corredor oeste. O corredor dela. Meu coração começou a bater mais forte, uma batida surda contra minhas costelas. Eu esperava encontrar a porta de mogno dela fechada, uma barreira sólida e definitiva, o ponto final na nossa história não escrita. Era o que faria sentido, mas não estava. A porta estava entreaberta, apenas uma fresta, derramando uma fina linha de luz dourada no chão escuro do corredor. Era uma anomalia.
Uma quebra no padrão de silêncio e escuridão que eu conhecia tão bem. Ela nunca deixava a porta aberta. Aquele pequeno convite de luz era um farol, uma sirene silenciosa que me chamava. Eu parei, o rangido do meu carrinho soando como um trovão. Meu instinto me dizia para ir embora, para seguir o plano, para desaparecer. Mas meus pés estavam enraizados no chão, puxados por aquela fresta de luz como se fosse a gravidade. Com o coração na garganta, empurrei a porta devagar. O interior da sala estava silencioso, banhado apenas pela luz suave do abajur em sua mesa. Ela não estava lá. E então meus olhos focaram no que estava sob a luz. No centro exato da sua mesa de mogno perfeitamente organizada, onde antes eu deixava gardênias, havia um objeto. Era a minha pequena chave de torque especializada. Aqui eu tinha contado a ela que era minha ferramenta favorita, uma herança do meu pai, precisa e delicada. Eu a tinha perdido há meses. Achava que tinha caído em algum duto de ventilação, e a perda tinha sido como perder um pedaço da minha história. Mas lá estava ela, limpa, polida, brilhando sob a luz do abajur como uma peça de museu, uma relíquia encontrada, uma oferenda. Eu fiquei parado na soleira da porta, apenas olhando para a ferramenta. Não era um bilhete, não era uma mensagem de texto, era uma linguagem. A nossa linguagem feita de coisas quebradas e concertos silenciosos. Aquela chave na mesa dela era uma frase inteira. Significava que ela sabia que eu estava de partida. Significava que ela a encontrou, guardou-a todo esse tempo e estava me devolvendo agora, na minha última noite. Era um reconhecimento de tudo o que tinha acontecido, uma anulação das semanas de silêncio forçado. Era a forma dela de dizer, sem palavras: eu não esqueci. O que tivemos foi real. Aquele pequeno pedaço de metal era a prova. A prova de que eu não tinha imaginado tudo. E a dor no meu peito se misturou com uma onda de alívio tão avassaladora que minhas pernas fraquejaram. Eu entrei na sala, o som dos meus passos abafado pelo tapete grosso. O cheiro familiar de sândalo e papel antigo me envolveu como um abraço. Estendi a mão, os dedos tremendo um pouco, e peguei a chave. O metal estava frio, pesado, real. Uma âncora no meio da tempestade de emoções que me assolava. Enquanto eu fechava a mão ao redor dela, ouvi um som suave, quase imperceptível. Virei-me. Ela estava lá. De pé, junto à enorme janela panorâmica, uma silhueta escura contra o brilho da cidade adormecida. Ela não se virou. Não me olhou. Apenas ficou ali, observando as luzes, como se soubesse que eu viria, como se estivesse me esperando o tempo todo. O silêncio na sala era denso, carregado com o peso de tudo o que não tínhamos dito, de tudo o que tínhamos perdido. Eu esperei. Esperei que ela se virasse, que explicasse, que pedisse desculpas pela forma como tudo terminou. Esperei que ela mencionasse o marido, a transferência, o silêncio. Mas ela não o fez. Em vez disso, sua voz flutuou pela sala escura, calma e baixa, exatamente como na primeira noite em que ela me ligou. Não havia tremor, não havia hesitação. Apenas o tom familiar que parecia pertencer apenas àquelas horas, àquele lugar. A dobradiça desta janela. Ela disse, a voz firme, ainda de costas para mim, olhando para a cidade lá embaixo. Emperrou de novo. As palavras pairaram no ar, simples, banais, e ainda assim, carregadas de um significado que só nós dois poderíamos entender. Não era sobre a janela. Nunca tinha sido. Aquela frase não era um pedido de desculpas, e não era uma declaração de amor. Era algo mais cru, mais fundamental. Era um convite. Era uma pergunta. Era a mão dela estendida na escuridão, me oferecendo uma escolha. Era a forma dela de abrir a porta que a realidade tinha batido na nossa cara. Ela estava me dando uma razão para ficar, uma desculpa para cruzar o limiar de volta para o nosso mundo. Era a sua maneira de dizer que, apesar de tudo, apesar do marido, do poder, do medo, ainda havia coisas quebradas que só eu sabia como consertar. E a decisão era minha. Eu podia me virar, sair pela porta e seguir com o meu plano de desaparecer na luz do dia. Ou eu podia pegar a ferramenta que ela me devolveu e voltar a ser o homem que consertava as coisas na escuridão. Olhei para a chave de torque na minha mão, o metal frio pressionado contra a minha palma. O legado do meu pai. Uma ferramenta para juntar o que estava separado.
Lentamente caminhei em direção à janela, em direção à silhueta dela. O barulho da cidade lá fora era um zumbido distante, um mundo inteiro que não importava. Parei ao seu lado, tão perto que podia sentir o calor sutil que emanava dela, mas sem tocá-la. Vi nosso reflexo juntos no vidro escuro. A cirurgiã-chefe e o rapaz da manutenção. Duas figuras solitárias contra um mar de luzes. Meus olhos foram da imagem dela para a dobradiça de metal da janela. E então, minha própria voz saiu, mais grave do que o normal, quebrando o feitiço. Vou dar uma olhada. A rotina não havia terminado. Eu me ajoelhei, o clique familiar da minha caixa de ferramentas se abrindo soando como música na quietude. Ela permaneceu de pé ao meu lado, uma guardiã silenciosa, enquanto eu começava a trabalhar. Não falamos sobre as semanas de silêncio, sobre o marido dela, sobre a minha demissão. Não precisávamos. As palavras eram frágeis demais para o que existia entre nós. Eu não sabia se cancelaria minha transferência. Não sabia se aquela seria a última vez que eu estaria naquela sala. Mas naquela noite, na minha suposta última noite, havia uma janela emperrada e uma mulher que precisava que ela se abrisse. E enquanto eu girava a chave, o som suave do metal em movimento era a única promessa de que precisávamos. A de que algumas portas, mesmo quando se fecham, nunca são verdadeiramente trancadas.